Então assim, cara, qual que é o teu propósito? Aonde que tu quer se encaixar? Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Carlos Levi. E eu sou o Hugo Duarte. E Diego, eu queria saber, o Flutter vai matar o React Native? Boa, essa pergunta aí, acho que foi a pergunta que eu mais recebi em vídeos do YouTube nos últimos, 3, Meses, 4 né? meses, cara. Mas uma coisa que eu sempre defendo é que, cara, não necessariamente uma tecnologia exclui a outra. E não é uma característica de uma tecnologia que vai substituir completamente a outra. Ah, Flutter é mais performático. Sim, tem mais performance em algumas coisas, mas não quer dizer por isso que todo o resto é melhor que o React Native e que todo mundo que tá no React Native tem que migrar pro Flutter. Tipo, eu acho que esse tipo de comparação, ela é muito escassa, assim, não? É muito rasa, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, por exemplo, dentro da Rocket City, a gente leva uma série de critérios na hora da escolha de uma tecnologia. Então, não é só uma característica específica e não são só características técnicas também da tecnologia como um todo. Então, a gente analisa, por exemplo, mercado, comunidade, empresas que estão utilizando, background de forma geral, claro, performance entra, escrita, né, sintaxe das tecnologias, reaproveitamento de código, então a linguagem que está utilizando, será que a gente consegue reaproveitar isso em algum outro lugar? Então, assim, a gente olha um leque de critérios na hora da escolha de uma tecnologia. Agora, com certeza deve ter casos, por exemplo, que o Flutter pode fazer mais sentido, casos que o React Native faz mais sentido, mas, assim, hoje, particularmente em questões de estudo, eu não vejo muito sentido em apostar com todas as forças no Flutter, como eu já falei isso, principalmente porque, cara, assim, o mercado ainda não tem condições de abrigar, vamos dizer assim, se todo mundo estudasse essa tecnologia, porque, cara, tem pouquíssima gente utilizando por enquanto, principalmente mais aqui pro Brasil, pro Ocidente, de uma maneira geral, assim. Mas também não precisa ser uma briga de torcidas, né? Não. Cada linguagem tem o seu melhor uso. Não, exatamente. Tipo, ao invés de eu estar criticando o Flutter, tem vezes que, por exemplo, eu paro para construir alguma coisa para ver como que a tecnologia tá avançando. Tipo, cabe a gente, como programador, não ficar brigando, criando guerrinha de tecnologia. Tipo, não é porque eu tô programando em Node que eu nunca vou olhar pro PHP, nunca vou olhar pra Ruby. Não, cara, eu tenho que ficar olhando o que as tecnologias estão criando, como é que elas estão avançando. Não é, eu vou usar Node e mesmo que seja a pior coisa do mundo, vou continuar defendendo. Não, tu tem que acompanhar todas as tecnologias, pelo menos ficar de olho pra entender como que elas estão evoluindo. Tipo, eu acompanho muito Elixir, é uma linguagem que eu acho muito massa, né, criada pelo José Valinho, brasileiro. Não quer dizer que eu vou substituir da noite pro dia um Node por Elixir. Mas, pô, é uma linguagem que eu gosto. Então não tem problema tu, por exemplo, trabalhar com React Native e acompanhar a Flutter, o desenvolvimento de como que tá crescendo, o que tem legal lá, o que tem legal aqui. Então, tipo, cara, não é uma via de uma mão só, assim, né? E às vezes até mesmo trazer uma feature deles pra dentro do React Native, né? Acontece muito Claro. entre as tecnologias. Recentemente, a Tencent, que é uma empresa multibilionária, grande pra caramba, eles anunciaram que vão utilizar o Flutter em alguns dos aplicativos deles daqui pra frente. Uhum. E até um exemplo nacional que a gente pode citar é o próprio Nubank, que falou que ia utilizar no próximo 1 ano e meio, mais ou menos, ia fazer a migração do aplicativo principal deles para Flutter, na verdade. Você vê isso como um sinal de fumaça de que o mercado pode estar vendo o Flutter como um potencial concorrente, algo do tipo? Sim, mas como eu falei, não é bem concorrente, assim, eu não acho que isso vai tirar... Eu fico muito feliz pelo mercado tá guiando para essa programação mais multiplataforma. Então, assim, cara, eu fico feliz desde que o mercado esteja caminhando para utilizar essas tecnologias multiplataforma de uma maneira geral. Cara, se vai usar JavaScript, se não vai, beleza, cara, isso não é um assunto, assim, que vai me deixar triste caso não esteja utilizando. Cara, ainda acho e tenho certeza que, por exemplo, o market share de multiplataforma do React Native, com certeza deve ser 85%, 90%, assim, do mercado como um todo. E isso não tende a diminuir, só que tende com certeza, a quem utiliza linguagens nativas, por exemplo, Java, Objective-C, Swift, Kotlin, a estar cada vez migrando mais para projetos multiplataforma. No caso do Nubank, por exemplo, eles fizeram até um post técnico lá, relatando toda a questão de decisão deles. Cara, no lado deles, eu vejo que pode fazer muito sentido utilizar Flutter. Por quê? O Nubank tem aplicação web? Não tem. Uhum. Né? Ele tem lá, vamos dizer, um relatório lá para tu ver os teus gastos. Mas o que é o foco deles? É o Mobile. Só mobile. Né? O que eles usam no back-end? Closure. Vão conseguir reaproveitar Closure no desenvolvimento front-end, no mobile, de alguma forma?
Não vão. Então, com certeza, eles vão ter dois times totalmente separados, né? Então, assim, Flutter, com certeza, dentro da stack deles, faria sentido, né? Agora, se eles estivessem utilizando, sei lá, Node no back-end, ou tivesse o front-end deles utilizando React, um front-end bem forte, tu acha que faria sentido utilizar React Native? Não utilizar React Native no mobile? Nesse caso não faria. Tipo, a conversa do time, ela ficaria totalmente, vamos dizer assim, fluida, né? Igual, né? Isso acontece muito, a gente estava até falando em outro podcast. Pensa assim, quando você tem um time de Android separado do time de iOS, esses times, eles não se conversam. Eles quase, às vezes, nem gostam um do outro. Sim. Né? Eles ficam nessa picuinha o iOS é melhor nisso, o Android é melhor... E eles não se conversam, eles não compartilham informação. Isso pra empresa é horrível. Então, assim, desde que, cara, as empresas estejam migrando pra tecnologias multiplataforma, eu, como desenvolvedor, estou feliz. Porque é onde que eu mais gosto de estar atuando. Né? Mas, assim, hoje, com certeza, eu não... mesmo com isso que tu falou e tal, não vejo, por exemplo, mesmo que são empresas, assim... com nome legal, com certeza, tipo... eu não vou ficar também citando, assim, as empresas que utilizam React Native por trás. Porque isso, pra mim, essas empresas, por exemplo, Uber, tudo mais, não são o principal motivo das pessoas estarem preocupadas em estudar uma tecnologia ou outra, né? Porque, cara, dificilmente tu vai estudar React Native e semana que vem vai estar contratado pelo Uber ou pelo Nubank. Não é assim também. Então, a gente tem que estar preocupado o que as pequenas e médias empresas estão utilizando. Número de vagas, Isso eu acho que é o principal. E na região também, porque não faz sentido você estudar uma coisa que em outra região é muito usado, mas aonde você quer trabalhar realmente ninguém utiliza. Exatamente. Então, assim, como tecnologia... o Diego não gosta do Flutter. Cara, como tecnologia eu acho muito massa. Já falei, tem algumas coisas de sintaxe ali que não me entram um pouco na questão não do Dart em si, mas da maneira que o Flutter foi construído, a forma principalmente de estruturar a parte de views deles, a estilização... sei lá, não curti muito, talvez, quem sabe, logo amadureça, né? Tem muito aquele problema de callback hell também, a gente vai criando muita coisa uma dentro da outra, assim, acaba ficando muito difícil de tu encontrar, tem que ficar botar comentário na tag que fecha e tal. Então eu acho que o JSX, ele é melhor para essa parte. Tirando a parte de tecnologia, hoje, por exemplo, eu não me preocupo necessariamente em estar estudando Flutter 100% do meu tempo, assim como eu também não me preocupo em estar estudando Elixir 100% do tempo, porque é uma coisa que eu sei que, cara, vai demorar ainda para entrar no mercado com tudo. Sabe, Elixir é uma parada que, velho, extremamente massa. Né? O mesmo hype que a galera tá criando em cima do Flutter, em cima do React Native, deveria estar sendo criado pelo Elixir em cima do Node. Porque a única diferença é que o Google investiu muito em marketing, vamos dizer assim, em evento e tudo mais em cima do Flutter, e o Elixir, ele é mais aquela pegada open source que veio lá do Ruby, do Rails. Mas, cara, assim, as tecnologias, a maneira que elas estão entrando no mercado, eu acho que elas deveriam ser tratadas de forma parecidas, assim. Mas eu não vejo, por exemplo, hype sendo criado em cima do Elixir. Então, assim, são duas coisas que, por exemplo, eu sei que são muito boas, mas que eu não tô me preocupando 100% em estudar elas agora, porque eu sei que se eu estudar, eu vou aplicar em... vamos supor, se eu explicasse isso para algum aluno meu, cara, dificilmente ele ia ter a mesma quantidade de vagas que ele tem quando ele aprende Node, React Native. Tipo, a quantidade de oportunidades e oportunidades boas realmente no mercado. Até porque, se uma linguagem ou uma tecnologia chegar a substituir outra, é só você ir lá estudar e aprender. Exatamente. Qual que é a dificuldade que um programador React Native, sei lá, de 2 anos... vai ter depois pra migrar pro Flutter? Cara, no máximo 2 meses, 1 mês e pouquinho ali já vai... Sintaxe, alguma porque coisa depois assim, que tu aprende o core, o desenvolvimento mobile no geral, que nem a gente tava falando no outro podcast, cara, desenvolvimento mobile é tu aprender sobre acessibilidade, sobre diferenças em cada plataforma, aprender SDK. Então, cara, tudo isso é importante. Agora, a sintaxe que tem por trás, tipo, isso que primeiro pro cliente não vai importar nada o que tu tá usando, desde que funcione o app. E claro que daí tem que fazer sentido dentro do teu time. Então, depois pra migrar, caso seja necessário, beleza, mais pra frente. Mas, cara, agora eu não vejo absolutamente necessidade nenhuma de alarmar ou qualquer coisa assim. Tanto que eu vejo hoje a questão do React Native tecnicamente muito a par do que a gente tem no Flutter, e a gente tem também agora por parte do React Native a remoção da bridge, né, que eles estão trabalhando. Então tem muita coisa que eu acho que essa concorrência ela gera de positivo, né? Então quando tem só, por exemplo, o React Native dominando o mercado, cara, tipo, eles podem ficar mais soltos pra, tipo, eu vou incluir uma feature agora, não vou ficar mais confortável, a minha documentação não precisa estar muito boa. Agora começou a vir, isso aconteceu com o React.js, tá? Porque o React.js, quando ele era vamos dizer assim, o principal no mercado, a documentação deles era horrível. Quando chegou o Vue e a galera começou a falar, pô, Vue é muito mais fácil de aprender porque a documentação é muito mais simples, a forma de escrever é muito mais simples, eles mudaram toda a documentação do projeto do React. Por quê?
porque tinha uma, vamos dizer assim, uma concorrência de leve ali em cima. Então, cara, assim, a gente tem que entender que isso é positivo para as tecnologias e positivo para o ambiente de desenvolvimento no geral. E a gente, como desenvolvedor, não deve ser aquele cara que, tipo, pega uma tecnologia, defende ela até ela morrer e não fazer mais sentido. Não, porra, tu tem que defender a tua carreira, tu tem que defender os teus objetivos. Então, o que tá alinhado com os teus objetivos é o que serve pra ti. O que não tá alinhado, tu tem que, vamos dizer assim, ficar de olho, mas não focar com tudo. Em pouco menos de, mais ou menos 1 ano e meio, a Google já lançou ali a versão 1.0 do Flutter, né? E agora ele já tá na 1.9. Então é bem rápida, assim, essa evolução, né? E tu acha que isso é um motivo de comparativo? É um motivo pra alguém dizer, não, eu acho que Flutter é melhor porque já saiu da versão, já tá na versão 1.9 e o React Native tem há mais tempo e tá na 0.61, por exemplo? Tipo, é um comparativo isso? Não, eu acho que é questão de versionamento. Tanto que vocês sabem, assim, tipo, que no React Native muda, sei lá, da 0.59 pra 0.60 e muda muita coisa, né? Tipo, muda tudo, assim. Então eu acho que essa questão, assim, da forma que é feito o versionamento, tanto que no React Native, assim, eu acho que, na minha opinião, o Semantic Versioning, ele não é levado muito a sério, não, assim. Tipo, da forma que a gente tem features sendo lançadas, que quebraram, vamos dizer, assim, as versões antigas do React Native e não foi nem lançado uma 1.0 a mais. Mas não acho que isso seja um quesito de comparação entre as duas tecnologias. Não, nem um pouco, sim. Entrando agora numa parte mais técnica do Flutter em si. A gente até discutiu já em outro podcast, que o React Native, ele utiliza dos componentes nativos do sistema, do sistema operacional do aparelho. Diferente do Flutter, onde ele desenha, basicamente, todos os componentes em tela. E muita gente acaba dizendo que isso é melhor para performance e para animações em si. Você vê isso como um ponto de vantagem do Flutter em cima do React Native? A questão de como ele monta a interface não é o principal ponto de diferença de performance. A maneira é como que ele comunica o código onde está sendo codado, né? Por exemplo, no Flutter, o Dart com o código nativo, e como o React Native comunica o JavaScript com o código nativo. Então a gente tem uma grande diferença, não grande, porque assim, é aquela coisa também de... Cara, só vai perceber se tu tiver uma aplicação com muito dado em tela, sabe? Então, assim, não é uma coisa muito fácil de tu perceber. Tanto que para eu conseguir demonstrar isso dentro de um post, eu tive que criar uma lista lá com 1000 itens e fazer um scroll extremamente rápido para conseguir mostrar que o React Native, a construção da interface, ela é assíncrona. Ela é dividida da thread principal onde a montagem da interface acontece. Então, o processamento do JavaScript para montar a interface, ele não roda, vamos dizer assim, na thread principal. Ele não é síncrono. Ele é assíncrono, ou seja, o JavaScript avisa a linguagem nativa para construir a interface, e a linguagem nativa ela tem o seu tempo para construir. E ela não tem uma comunicação de volta, ela não consegue devolver uma resposta. Então isso hoje é o principal problema na parte de construção de interfaces do React Native. Então ele leva um tempo e o React Native ele não consegue saber quanto tempo, porque não existe caminho de conversa de volta do nativo para o React Native na hora que ele terminou de construir a interface, vamos dizer assim. No Flutter, como o Dart ele consegue conversar diretamente com a linguagem nativa, a comunicação ela é muito mais clara. A gente consegue enviar e receber informações síncrono ou assincronamente. Então, o que a gente tá tendo e vendo essa movimentação de acontecer dentro do React Native é o quê? De criar um wrap dentro do React Native, isso já está sendo feito. Tem um post muito massa, tem uma palestra, cara, o nome dele é esquisito demais, é Parashura, acho que é o nome dele, assim. É o indiano que trabalha no Facebook, que o cara manda muito bem. E ele conta sobre como que vai funcionar essa nova API, vamos dizer assim, a nova formatação, arquitetura do React Native, que se eu não me engano eles estavam chamando de Fabric, mas eles já mudaram, acho. Eu vi que era Fabric ainda. Eu não sei se ainda tá assim, mas eles estão introduzindo um negócio que se chama JSI, que é JavaScript Interfaces, que é basicamente uma API em C++, porque daí o C++ consegue conversar diretamente com o código nativo e o JavaScript se comunica com o C++, mas não é uma bridge assíncrona. Ela não vai mais existir essa comunicação assíncrona que nem a gente tem hoje. Então, o JavaScript ele vai praticamente... sabe como quando, por exemplo, a gente está num browser e tu escreve, por exemplo, navigator.getUserMedia, que tu quer pegar, por exemplo, a webcam do usuário, tu tá comunicando com uma função nativa e tu tá tendo acesso direto a ela. Certo? Se tu chamar a função navigator.getUserMedia, tu tá se comunicando o JavaScript diretamente com uma API nativa, que é a API de câmera.
Por que acontece isso? Porque o Google Chrome por trás, ele tem vamos dizer assim, uma SDK em C++ para tu conseguir ter acesso a essas funcionalidades. Vai funcionar da mesma forma no React Native. É como se a gente tivesse uma API ali em C++ também, mais ou menos como a gente tem no Google Chrome, e a gente se comunica com essa API para acessar todos os recursos nativos de forma direta, sem precisar... Porque hoje, mais ou menos, o que acontece para vocês terem noção? É como se fosse um event listener, assim. Eu emito um evento do JavaScript, por exemplo, eu quero requisitar a câmera. O nativo meio que ouve isso e ele mostra a câmera. Entendeu? Não existe uma comunicação direta de ida e volta. É uma comunicação meio que só de ida. A gente não tem resposta de volta Então, isso basicamente é toda a arquitetura que existe dentro do React Native e a arquitetura que é diferente lá dentro do Flutter, que foi um dos principais motivos de o Flutter ser mais comparado nessa questão de performance. Mas, como eu falei, o React Native também já está correndo atrás e é um dos pontos positivos da gente ter essa concorrência entre essas duas ferramentas, e espero que tenha também agora com o Native Script, que também introduziu essa parte nativa agora voltada mais para Angular, Vue e tudo mais. Então, massa pra caramba. Algumas pessoas, alguns defensores veem isso como um ponto negativo de uma nova ferramenta concorrendo, mas isso acaba sendo um ponto extremamente positivo, já que isso vai incentivar o pessoal, os desenvolvedores do React Native a fazerem ainda um trabalho ainda melhor, né, digamos assim. Eu tava pensando isso antes, assim, a gente até tava conversando sobre isso. O que mais me preocupa ali no quesito Flutter, assim, é a postura da Google, geralmente, com produtos novos, assim. A Google, ela é muito de hypar os produtos dela quando são produtos novos, assim, e investir muito mesmo, coisa que o Facebook não faz nada, que é totalmente errado por parte deles. Mas, assim, o Google investe muito nos produtos deles. Principalmente produtos de desenvolvimento e tudo mais. O Flutter, por exemplo, é um que, cara, eles investem muito, grana mesmo. Só que o que mais me preocupa na Google é que quando surge alguma outra coisa lá dentro, geralmente eles viram muito os holofotes para isso e esquecem do resto. Sim. Então isso aconteceu com o Flutter, por exemplo. Antes do Flutter, a gente já estava falando muito de Kotlin, por exemplo, Kubernetes, estava falando muito de Google Cloud Platform. A gente, cara, Firebase era muito hypado, assim, tinha muito conteúdo sobre isso, muito evento. Aí quando veio o Flutter, tipo, meio que o resto sumiu. E pode ter uma grande chance de acontecer isso também com o Flutter. Não que isso vai fazer o Flutter morrer, mas não. Mas isso que a gente está vendo e tanta gente falando sobre isso, vem muito desse patrocínio, vamos dizer assim, do que o Google está fazendo em questão de marketing com a tecnologia, né? E ele não tá nascendo geralmente de dentro de empresas que estão utilizando o Flutter. Está nascendo da Google, montando os eventos e aí trazendo empresas relacionadas para estar lá dentro. Mas geralmente parte da Google, né? Diferente do Facebook, por exemplo, que a gente vê a grande maioria dos meetups, eventos e tudo mais partindo de dentro das empresas que estão utilizando a tecnologia. Tipo, o Airbnb fazia muito, a Infinity Red, não sei se vocês conhecem, que é a que criou o Reactotron lá. Eles têm a Chain React, que é uma das maiores conferências do mundo de React Native e React no geral, e nasce de dentro de uma empresa que está utilizando a tecnologia e, tipo, ganha zero do Facebook, assim, vamos dizer. Mas os caras que estão lá dentro do Facebook vêm para dentro da conferência e tudo mais. Sim. O próprio Airbnb, por muito tempo, eles foram um evangelizador do React Native, falavam bem pra caramba, recomendavam. Isso com certeza deu um boom no React Native no começo, né? Sim. Eles nem falaram mal do React Native, né? Foi mais uma questão de comunicação entre o time mesmo. Eles preferiram, né? Quem leu os 5 posts que eles postaram no vídeo lá entendeu basicamente que foi algo interno que, tipo, os times de nativo não gostariam de migrar para React Native. Eles tinham 80% do time nativo e 20% React Native, eles tinham que fazer uma escolha. Ou continuava em um ou continuava no outro. Então, decisões de negócio que, com certeza, uma decisão errada no ponto que existe, por exemplo, o Airbnb, que também o foco principal é app mobile. Eu acho que pouquíssima gente usa o Airbnb web. Tipo, cara, uma decisão errada nesse caso aí pode custar o negócio inteiro. A gente estava falando que o React Native ele é basicamente o framework multiplataforma mais utilizado, né? Tem muita vaga, a gente vê isso, isso é bem claro. E assim, por que tu acha que o React Native ele é tão forte assim no mercado? Quais são os pontos assim que deixam ele tão forte? Cara, assim, a questão de ser pioneiro nessa parte de desenvolvimento nativo multiplataforma, eu acho que deu uma ajuda. Mas o background do React Native ele é muito sólido. Aonde que ele surgiu, como que ele surgiu. Então ele ter já trazido de um ambiente onde ele estava funcionando, que era o Instagram, e ter criado... O React Native ele não foi criado do zero, né? Ele era algo que já surgia dentro do Instagram, era tão bom que eles resolveram abrir ao mundo, né? Na época ali que o Facebook comprou o Instagram e tudo mais, então foi... e a parte de, cara, a gente conseguir
reaproveitar, acho que 99% do conhecimento de web com mobile. Isso dá uma... Cara, isso é muito bom, porque a gente consegue compartilhar componentes, bibliotecas, tudo entre as duas ferramentas, a configuração, a arquitetura Flux no geral. Então, assim, basicamente, aprendendo um, tu aprende o outro de forma totalmente automática. Então, isso é muito massa. E com certeza porque, cara, é muito bom. Então, assim, não existe nenhuma tecnologia que, por ela ser pioneira, se ela não for realmente boa, ela vá fazer sucesso, vamos dizer assim, só por ser pioneira. Não é. Então, assim, com certeza o React Native, ele deu uma ajuda fantástica, porque, assim, antes, o que a gente tinha de opção? Ou tu usava Ionic, né? Então, daí tu tinha que se contentar com a questão de performance rodando dentro de uma WebView, que eu já programei, assim, não era das melhores coisas. Principalmente para lidar com mapa e tal. Nossa, câmera, cara, era bem complicado mesmo. E aí a opção era desenvolvimento nativo, né? Que lá na época eu acho que era só Objective-C e Java, depois que a gente foi falando mais sobre Kotlin e Swift. Mas, então assim, ou tu tinha que ter 2 times, ou uma pessoa que consegue saber Objective-C e Java ao mesmo tempo, né? Na época. Ou tu desenvolve em React Native, tu consegue, perto da performance do nativo, assim, praticamente quase a mesma performance, e tu tem uma API unificada escrita em JavaScript. Então, eu acho que esse princípio foi extremamente... E, cara, a popularidade do JavaScript de uma maneira geral. Então, assim, se o React Native ele utilizasse uma outra linguagem, vamos supor que ele utilizasse, sei lá, Objective-C, para construir tanto a parte do Android e iOS, eu acho que não teria a mesma força. Porque o JavaScript, no geral, quando surge alguma coisa, uma tecnologia revolucionária, utilizando o JavaScript, a comunidade, ela cai de pau em cima, assim, ó. Porque, cara, a comunidade do JavaScript, ela é muito, assim, hypada de uma maneira geral. Assim, quando surgem novas tecnologias, eles estão sempre lá, assim... Cara, é muito difícil surgir uma nova tecnologia em JavaScript que seja boa e não fique famosa rápido, assim. Porque, cara, é muito... A comunidade, ela abraça muito, tipo, muitos projetos ao mesmo tempo. Tu acha que, por exemplo, porque é bem fácil compartilhar código do React.js com React Native, isso também ajuda, assim, porque o React.js também é muito utilizado, né? E bem sim, sólido, como eu falei, a questão de base de conhecimento, compartilhar código no geral, assim, como a gente tá falando de interface, tem coisas que, na maioria das vezes, não faz sentido, por exemplo, tu compartilhar um componente entre um e outro. Né? Eles vão se comportar, as interfaces elas comportam de maneiras totalmente diferentes. Mas a lógica, às vezes, dos dados, de como os dados fluem por dentro da nossa aplicação, seja utilizando a GraphQL, seja utilizando Redux, seja utilizando qualquer coisa que vai controlar, gerenciar o estado da nossa aplicação, isso sim a gente consegue compartilhar, às vezes, muita coisa. Né? Tem até, às vezes, acho que no vídeo da última semana do Ministec e da penúltima também, que eu falo, pô, agora a gente vai desenvolver um mobile. O mobile ele vai ter as mesmas funcionalidades da web. Então eu vou copiar aqui a pasta Store inteira, porque todas as funcionalidades estão prontas. Então, assim, a gente consegue, com certeza, reaproveitar isso. Mas eu acho que o principal de reaproveitamento é base de conhecimento, e não código especificamente. Claro, código dá, por exemplo, pô, eu posso criar uma lib, por exemplo, de OneForm para formulário, e fazer um port dela para native e um para web. Styled components para native e para web. Então, tu trabalha com as mesmas libs, com as mesmas sintaxes, com os mesmos conhecimentos entre mobile e web. Eu acho que isso dá um boom muito forte, principalmente para quem quer ser full stack e para as empresas que trabalham com programadores full stack, que na minha visão está crescendo cada vez mais, porque para a empresa faz muito sentido. A gente já falou isso, inclusive, em outro podcast. Você acha que o fato dele ser mantido por uma grande empresa, que no caso é o Facebook, ajuda as empresas a se sentirem mais confortáveis em adotar o React Native para suas aplicações? Com certeza. Principalmente para as empresas que têm um pouco de cabeça mais fechada, vamos dizer assim. Então tem aquelas empresas, às vezes, que o desenvolvedor, é o desenvolvedor que tem que levar até a diretoria as tecnologias que ele quer utilizar. Aí quando tu chega, por exemplo, para uma pessoa que não entende muito de tecnologia e tu fala, pô, a gente vai usar uma tecnologia aqui que é usada por Uber, é usada por Discord, por Netflix, por tu fala, cara, com certeza para ele vai fazer muito mais sentido, né? Então, assim, eu acho que tem vários critérios na hora da escolha de uma tecnologia. Mas, assim, com certeza ter esse background de empresas por trás do desenvolvimento do React Native, que é uma coisa que a gente já vê, por exemplo, cara, se hoje, por exemplo, o Facebook abandonasse o React Native, com certeza uma outra empresa ia assumir, assim, como um projeto, ou a comunidade no geral ia assumir, porque é uma parada, assim, que não tem mais como morrer, assim, sabe? Porque as empresas, elas... tem muita empresa utilizando. É porque olhar essas empresas grandes
como utilizadoras da ferramenta, é legal para um primeiro momento, né? Para a pessoa que tá ali, saber quem tá utilizando e tal. Mas depois que tu já tá estudando, o que faz sentido não são as empresas grandes que estão utilizando. Como eu falei antes, são as empresas médias ou pequenas que estão utilizando a tecnologia. Porque é provavelmente nessas empresas que talvez você que está estudando, júnior, pleno, é lá que você vai entrar. Então procura essas empresas, quais tecnologias elas estão utilizando. Não se baseia só nas tecnologias das maiores empresas do mundo, porque talvez não faça tanto sentido, né, no seu caso. Então eu acho que vale mais a pena a gente ficar olhando esses dois lados. Como é que você vê a questão da comunidade do React Native? É realmente uma comunidade mais unida que a do Flutter, por exemplo? Ou não? É uma comunidade que cada um faz o seu, por exemplo? Cara, eu não acompanho muito a comunidade do Flutter. O que eu usei de Flutter, assim, foi realmente só pra, testar, criei algumas aplicações, usei alguns widgets e tal, construir pra entender como funciona a API e pra conseguir, falar realmente, né? testar e poder falar abertamente sobre o que eu achei. Mas a comunidade do React Native, uma das coisas que eu mais curto dentro da comunidade é que eles são muito abertos, assim. A comunicação entre o time core do React Native com o restante da comunidade, ela é extremamente igual para igual. A gente não tem muita divisão. Dificilmente tu entra no repositório do React Native e tu sabe quem que faz parte do core team e quem que faz parte, da comunidade como geral. Porque parece, a comunicação ela é totalmente igual. Sabe? Não existe aquilo de legal essa pull request, eu vou discutir com o meu time internamente aqui e aí a gente vê se faz sentido. Não existe muito isso, eu acho que é muito aberto. Tanto que a gente tem muito contribuidor lá dentro do React Native. Eu acho que hoje, acessa aí, Oliveira, o GitHub do React Native, se quiser acessar o do Flutter também, tanto faz, mas para ver a quantidade de contribuidores que a gente tem nos dois projetos. Uma das estratégias mais legais que eu acho do React Native que a gente tem agora é a questão deles estar separando. Eles têm um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Lean Core. O Lean Core é basicamente o core da ferramenta enxuto. Então eles estão tentando cada vez mais deixar o core da ferramenta, né, do React Native, mais enxuto. Ou seja, eles estão tirando grande parte das funcionalidades que antes eram mantidas pelo core team do React Native, ou pelo core do React Native, da ferramenta React Native, e migrando para outros pacotes. Por exemplo, Async Storage, WebView, geolocalização. Tem muita coisa que antes era mantido só pelo core, pelo core da ferramenta, que vinha junto quando você instalava o React Native, um projeto do zero, e agora está num pacote separado, mantido pelo aquele React Native Community, Sim. que é toda a comunidade do React Native lá dentro. Então isso eu acho sensacional. Porque assim, cara, tu tá desacoplando coisas de dentro da sua ferramenta que a comunidade vai conseguir manter de uma forma muito melhor. Porque, cara, quem que sabe para onde que, por exemplo, uma ferramenta de geolocalização precisa caminhar? Quem tá usando? A comunidade, todas as pessoas, não é só o React Native, o pessoal de dentro do time. Então, muito massa isso. Sim. Tu pegou os dados aí, né? Peguei aqui. 2.000 contribuidores. 2.044 contribuidores agora Isso. Nesse momento no React Native, né? E no Flutter, 481. A gente não consegue, não é isso que vai dizer, não, um é melhor que o outro também. Sim, sim. Mas, assim, a quantidade de contribuidores eu acho muito massa, sabe? A quantidade de issues também, Flutter tem mais de 5.000 issues, React Native a gente tá com 800. Então, assim, o trabalho que eles fazem em cima da comunidade, eu acho excepcional. Sabe, a forma que eles tratam a comunidade como um todo, isso eu acho muito massa. Assim, o que eu acho que mais falta na questão de comunidade é aquilo que a gente estava conversando ontem, acho, né? Na questão do Facebook investir um pouquinho mais em questão de eventos, meetups e tudo mais. Eu acho que isso eles são muito desligados. Sim. Isso eles tinham que pegar e ir lá pra dentro da Google e ter uma aula com eles de como faz. Tá ligado? Porque, assim, a questão... isso eu acho que o Google faz de uma maneira exemplar, assim. Quando eles pegam pra investir numa ferramenta em questão de comunidade, cara, aquela ferramenta, ela fica conhecida no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que o Facebook com certeza deveria investir um pouco mais nisso. Sim, a maior fonte de marketing, digamos assim, são os próprios desenvolvedores. Então, se os desenvolvedores gostarem, com certeza eles vão recomendar para os donos das empresas, por exemplo. Ainda partindo ali para a parte do mercado, a gente falou muito ali só do Flutter e do React Native, mas, por exemplo, a gente até falou da questão do Vue também, que é bem forte. E eu acho que tu já deve ter ouvido falar do Vue Native ali, do Angular Native. Tu acha que isso faz sentido, assim? Não. Se for para usar Vue e Angular, daí usa Native Script.
né? Porque o Vue Native e tal, o Angular Native, nunca ouvi falar, mas o Vue Native, ele é só um wrap em cima do React Native, né? No final, o código compilado, o código gerado, ele fica em React Native. Então, meu Deus, pra mim isso aí deve ser uma gambiarra louca, assim. Já parece com gambiarra, né? Já aparece, porque assim, tu vai pegar o código Vue pra converter num componente React no final das contas, tipo... Que depois vai ser lido pelo código nativo. Fica uma loucura, fica um pouco meio louco, assim. Então, assim... quero usar Vue, não quero usar React, quero usar Vue, quero usar Angular. Pô, daí a gente tem o Native Script, que eu acho que é uma tecnologia estilo React Native também, que tá avançando bastante. Só não consegue a mesma dispersão que um Flutter consegue porque não tem uma Google por trás. Mas a ferramenta em si também é muito boa. Então tu acha que assim, um dos principais concorrentes mesmo, concorrentes que eu digo na questão tanto de mercado quanto de visibilidade do React Native é realmente o Flutter, assim, ou tu acha que tem alguma outra que possa bater de frente? Cara, Flutter e Native Script, de uma maneira geral. Se for focar só em desenvolvimento mobile, né, de uma maneira mais literal, assim, né, sem contar o restante do ambiente, assim. Então, para finalizar, Diego, o Flutter vai matar o React Native, sim ou não? Não, nem o Flutter vai matar o React Native, como o React Native não vai matar o Flutter, como o Native Script também. Cara, assim, não existe, sabe? Sim, se existisse esse negócio de uma tecnologia matar outra, não tinha gente trabalhando com jQuery Delphi, com COBOL, com jQuery, com não sei o que. Mas faz muito sentido nesses casos. Cara, então, por isso, toda tecnologia, ela acaba vindo, cumprindo o seu propósito, e ela vai ficar em milhares de aplicações pelo bom tempo da vida. Assim. E cada pessoa, cada time tem um contexto diferente. Talvez para aquele aplicativo, o Flutter realmente seja melhor, para aquele time específico. Então, não é uma guerra realmente, né? A gente tem que saber quando vale a pena, quando não vale, e ver, principalmente o que a gente fala aqui muito na Rocket, qual o seu propósito, né? Exatamente. Acho que a última palavra que tu falou faz totalmente sentido. E eu acho que a gente tem que usar ela na hashtag. Então, a hashtag desse episódio, pra quem tá assistindo, tem que colocar nos comentários. Já acabou as perguntas? Que daí a gente... Sim, já acabou. Senão eu vou encerrando aqui. O Hugo ali. Não. Falar. Tem mais duas aqui. Eu acho que a hashtag pra esse episódio, ela tem que ir pra longe dessa parte de comparar tecnologia. Eu acho que a hashtag, ela teria que ser hashtag foco no propósito. Porque assim, cara, tu tem que ter foco no teu propósito. Por exemplo, cara, Diego, meu sonho, minha vida seria trabalhar dentro do Nubank. Vou aprender React Native, porra, não, daí talvez tu deveria estar aprendendo Flutter. Então assim, cara, qual que é o teu propósito? Aonde que tu quer se encaixar? Sim, tem aquela frase bem famosa, né, que eu não sei onde eu quero ir, então qualquer caminho serve. Então, você tem que saber o que você realmente quer para o seu futuro e focar nos passos para alcançar isso. Né? Porque no final das contas, a tecnologia, ela não tá nem aí para ti. Tu que tem que usar a tecnologia ao teu favor. Porque ela é um meio, não é um fim, meio, né? exatamente. Então, reforçando aí a hashtag... Hashtag foco no propósito. E aí comenta aí embaixo pra gente saber que você chegou até o final desse episódio. Se você não tá ouvindo num lugar que dá pra comentar, pelo menos deixa 5 estrelinhas que a gente vai saber que você chegou até o final. Boa. Fechou, galera? Fechou. Valeu. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Carlos Levi. E eu sou o Hugo Duarte. Valeu, galera. Fechou. Valeu.